Bom dia. Depois da Capela da Senhora do Crasto, ou da Igreja da Senhora do Crasto, hoje vamos fazer alusão às restantes capelas de Lobão e que constam do livro do Sr. Francisco de Gouveia. Vamos começar pela Capela de São Simão. Esta capela, que começou com uma simples orada fora do povoado, já vem mencionada no Regulamento Geral das Igrejas e Capelas, existente no cabido da sede de Viseu, onde menciona também como ermidas em Lobão e da Nossa Senhora do Crasto e a de São Simão. Nas inquirições de 1758, assinadas pelo padre Luís de Clabra, é mencionado o altar de São Simão, existente na capela ou orada primitiva. Em 1780, há uma visitação do enviado do bispo de Viseu que recomenda que o templo seja dotado de ladrilhos e ainda outros melhoramentos. Em 26 de agosto de 1788, morre em Várzea José Nunes, que deixa 3.000 reis em testamento para pagar as obras da capela na capela primitiva. Em 1813, houve visitação do enviado do bispo de Viseu, que recomendou obras urgentes a efetuar no prazo de 2 anos, sob pena de ser encerrada a capela de São Simão. Em 1849, nova visita do enviado do bispo recomenda que a capela seja alteada de pedras, dotada de um oratório novo e o arranjo da cruz do caixão. Estas obras só começaram em 1878 e terminaram em 1887 com a inauguração da capela pequena que vigorou até à década de 1960. Em 1967 é formada uma comissão por iniciativa de Reinaldo Marques Ferreira, da qual fazia parte e era composta por António Marques Ferreira, Amadeu Antunes de Castro, António Ferreira Jorge e Henrique Marques de Sousa. Há uma subscrição pública que consegue arranjar uma verba de 55.000 escudos para as obras de ampliação da capela já a decorrer. As obras efetuadas consistiram em aumentar a velha capela para cerca do dobro e fazer um arranjo mais moderno no seu interior, dotar o templo de novo altar, mobiliário e paramentos. A imagem de São Simão era de granito e por isso muito pesada em cima do andor da procissão. No passado, o santo já tinha sido escavado nas costas para a tornar mais leve. A nova imagem foi feita com um material mais leve e oferecida por Adelino dos Santos Antunes. Estas obras terminaram em 1971, a que se seguiram outras de conservação e melhoramentos. As festas de São Simão comemoram-se no dia 28 de outubro de cada ano, com uma procissão na véspera da capela para a Igreja Matriz e no dia seguinte no sentido inverso. Procissão de velhas tradições, muito concorrida e outrora acompanhada com banda de música e as irmandades da freguesia e com muitos foguetes para o ar. No passado, o dia 28 de outubro era também dia de feira e romaria, onde não faltavam os torresmos de São Simão e a famosa jerupiga de Lobão, acompanhada com nozes e castanhas. Era tradição oferecer ao santo o milho rei, o milho vermelho, roubado das searas, porque diz a lenda que tal gesto tirava as verrugas das mãos e dos pés. Nota, durante as obras dos anos de 1960, em tempos do Padre Ângelo, desapareceu o antigo altar mora em talha dourada, sem conhecimento do povo da freguesia. Passemos agora à capela de São João, no Casal. Nas inquirições reais de 1756, esta capela ainda não vem mencionada pelo vigário Luís de Seabra, que assina o inquérito. Na visitação do enviado do bispo de Viseu, em 1780, as capelas e igrejas da freguesia de Lobão também não vem mencionada. As obras de construção da capela São João Batista devem ter começado em 1800, e inauguradas em 1806, conforme data existente na frontaria da capela. Decorriam as obras da construção quando morreu no Casal, em 16 de 6 de 1804, o Sr. Domingos Francisco, moleiro da Ribeira do Julião, que deixa em testamento 1.200 reis para paramentos da capela de São João Batista, além de 4.800 reis ao altar do Santíssimo da Igreja Matriz. Em 1927, Maria de Sousa, do Casal, pagou todas as despesas das festas de São João Batista. Teve nova visitação do enviado do bispo de Viseu em 1815 com a seguinte recomendação. Abrir aspas. A capela de São João Batista precisa de ser forrada e oleada, um pavimento feito de novo, se não feito de novo, pelo menos reformado. As sacras precisam de cavilhas, a pedra da ara forrada e um crucifixo para ser colocado no caixão onde se vestem os padres. Fim de citação. Noutra visitação do enviado do bispo de Viseu, já no final do século XIX, a capela de São João Batista foi encerrada ao culto, por o seu estado de conservação ser indecente, fazendo o visitador críticas ao povo da freguesia.
Deste encerramento, por vários anos, devem ter surgido obras nos anos de 1930 e que se prolongaram até 1944. Depois das obras acabadas, demorou ainda alguns anos a sua reabertura ao culto, com desespero do povo da freguesia e com algumas críticas ao vigário em exercício. Esta situação, em tempos do padre António Ângelo, originou uma revolta entre a rapaziada de Lebon da Beira, como sempre, pouco submissa e inconformada. Formaram um grupo, foram pedir uma escada ao feitor do Passal, João Gomes, entraram na sacristia da igreja matriz, onde o santo estava guardado, e levaram-no às costas dentro de um saco e foram colocá-lo na sua capela pela calada da noite. Ao outro dia, corria na aldeia o boato de que tinha havido milagre, com o santo a aparecer na capela. Este episódio, que se seguiu às obras de 1944, causou burburinho e com o padre a chamar as autoridades. Houve investigação e o grupo de conspiradores calados nada adiantaram. A versão do padre Ângelo, que conta este episódio nas suas memórias, é de que ficou assustado e com receio que o acaso chegasse ao conhecimento do bispo e viesse a ser punido. Pensou no assunto e passou à prática com a sua ideia. Pela calada da noite e de forma oculta, foi até à capela de São João buscar a imagem para a colocar de onde a tinham retirado. Encontrava-se a abrir a porta da capela quando apareceu um dorminhoco madrugador que de sachola às costas ia regar as hortas lá para o lado do ludeiro. O padre assusta-se com o imprevisto e foge pela Quinta dos Simões, logo ali ao lado, pela rua do casal acima até à residência paroquial de Mãos Vazias. Ao outro dia correu o boato de que tinham tentado assaltar a capela de São João, isto porque o padre Ângelo não tinha sido reconhecido. A propósito deste episódio, aqui deixo uns versos inspirados neste acontecimento da autoria do capitão António Gonçalo Coelho, saudoso companheiro da escola e das brincadeiras da rapaziada do Lobão dos anos de 1950 que ele bem merece. Portanto, estes versos têm como título a bênção da capela. A bênção não mais chegava, o povo com ansiedade esperava, o tempo ia passando e com ele desesperando. Até que um belo dia, pela calada da noite, houve alguém muito afoito que ao povo deu alegria. À igreja se dirigiram, por escada do Passal subiram, e o São João retiraram, um dos afoitos num saco, às costas, após e seguiram. Abrir a porta não podia e o auxílio foi pedir. Logo alguém veio acudir, muito contente e a sorrir, para a porta ajudar a abrir. A casa do pai se dirigiu para as chaves velhas reunir, na esperança que uma delas a porta viesse a abrir. Com a única que servia, a porta tentaram abrir, mas sem que o esperassem, a chave veio a partir. Por vinhas e caminhos velhos passou e com o seu suor das roupas molhou. Já perto da capela, após a caminhada, um grande susto apanhou, vendo que alguém se aproximava colocado. Com o São João no saco, a valeta encostou. Houve sorte, só eles viram, sem ser visto com o sacho às costas, o passante da renda assim passou. Ao chegar à capela e a porta a ser aberta, para o São João entrar e ser posto no altar. A ferradura forçaram para a porta poder abrir, mas logo se apressaram a pôr uma nova a seguir e no seu lugar o santo foi. Mas havia inclinação e de lá caiu ao chão, a cabeça pelo chão a rolar, mas logo outro surgiu, colando-a no seu lugar. Foi um ato de coragem atendendo à situação. A sua vida arriscaram, mas resolveram a situação. Foram protagonistas deste audaz acontecimento, portanto, isto teve a ver com o roubo, entre aspas, o furto, entre aspas, a transferência do santo, não é? da Igreja Matriz. Levaram o santo da Igreja Matriz, como eu terá referido, da Igreja Matriz, até à Capela de São João, isto porque a capela se encontrava fechada e nunca mais abria. Nunca mais havia obras a efetuar e essas não aconteciam, estavam atrasadas, e o povo, nomeadamente as pessoas, a rapaziada, não é, resolveu num ato de rebeldia ir buscar o santo à igreja e levá-lo para a Capela de São João, e nem tudo correu bem nesse trajeto e nessa colocação. Portanto, estes versos aludem de facto a essas peripécias. Foram protagonistas deste audaz acontecimento Luís Tavares, Júlio Ferreira Lopes, Olgário, o Sr. Olgário, também ainda conhecido, cantoneiro, João Gomes, o Russo, José de Almeida e o Chico Mota, que não compareceu. As festas de São João, portanto, continuando ainda na temática de São João. Estas festas, que eram as mais populares da freguesia, eram festejadas no pequeno largo da capela, onde haviam algumas espinhosas. Embora na tradição da freguesia, concentravam, no entanto, menos povo que as festas de São Simão ou de Nossa Senhora do Crasto.
A capela esteve vários anos encerrada ao culto e sem festejos populares por falta de bênção. O povo aproveitava para festejar as festas de São João no Largo do Terreiro, onde eram montados vários mastros em redondel, envoltos em bucho e interligados por um cordão de fitas de papel colorido. Ali se cantava e dançava até altas horas da noite e ao som de um acordeão ou de uma gaita de beiços. Naquele tempo era livre o lançar de foguetes para o ar e muitos balões para a alegria do povo. Quando havia comissão de festas, estas eram realizadas no adro do Cruzeiro, junto ao Coreto, também com muitos foguetes e balões e banda de música. As festas, neste largo, atraíam forasteiros das freguesias vizinhas e vendedores ambulantes. Os vendedores traziam doces de açúcar, capilé ou groselha, muito ao gosto da rapaziada e os famosos pirulitos. Alguns dos produtores de vinho aproveitavam para ali colocar um carro de bois com um pipo de vinho, onde vendiam o seu produto, por vezes acompanhado de peixes do rio fritos e com molho de escabeche. Terminada aqui a leitura referente à Capela de São João, vamos passar para outra capela. Neste caso, a Capela de Nossa Senhora da Anunciação no Casal. Esta capela foi construída juntamente com o Solar do Paço, cujas obras começaram em 1739 e terminaram em 1791 por Francisco de Albuquerque, casado com Dona Felícia Rebelo. Teve a orientação religiosa de João Rebelo Vieira, reitor de Pena Verde, irmã da fidalga residente e aqui a viver na situação de oculto. Não está mencionada nas visitações do enviado do Bispo de Viseu, nem é mencionada no livro da Câmara Eclesiástica de Viseu, existente na delegação da Torre do Tombo de Viseu. Visitei esta capela em 2009 e verifiquei que está em bom estado de conservação. Ali foi colocado o altar-mor vindo do solar da fonte da Vila José, anterior residência da família Madeira de Abreu. Nos registros de batismos e de casamentos da Igreja de São Matriz de São Julião de Lobão estão assinalados vários atos ali realizados. Importa referir que isto trata-se de uma capela particular. Passemos agora à capela de Nossa Senhora da Conceição, também no Casal. Também é uma capela particular. 1725, Casal de Lobão. O licenciado Padre Pedro Antunes de Figueiredo e seu irmão licenciado Manuel Antunes de Figueiredo, do Casal de Lobão, edificaram no mesmo lugar uma capela de Nossa Senhora da Conceição. Escritura de 28 de 8 de 1725, licença de bênção de 22 de 11 de 1725 e tem a data na frontaria da capela de 1723. Por escritura notarial da mesma data, foi doado a esta capela o rendimento de várias propriedades existentes na regadia da Ribeira do Julião, do Espadanal, e um olival no Val do Borneiro, uma vinha nas Ferradas e um olival nos Salgueiros. Estas doações eram uma habilidade para não pagar impostos. Teve visitação do enviado do Bispo de Viseu em 1741, que recomendava paramentos em Damasco. Teve nova visitação do enviado do Bispo em 1815, que recomendava uma coroa de prata para a imagem da Santa Padroeira. Suspendeu o confessionário por incêndio. Teve uma visitação em 1849, que recomendou obras e vidros novos com rede para a janela e alinhamento das pedras do altar. Atualmente esta capela está despojada do seu conteúdo, mas mantém a fachada principal em bom estado de conservação. Passemos agora à capela de São Francisco no Soito. Esta capela começou por ser o oratório do Menino de Jesus, teve visita do enviado do Bispo de Viseu em 1796. Nesta data, era propriedade do Cavaleiro da Ordem de Cristo José Ignácio Lopes. O Cavaleiro da Ordem de Cristo tinha acabado de fazer um contrato notarial com António Francisco de Várzea do Cavalos para aumentar o solar de forma a alojar 32 pessoas a viver em sua casa, incluindo os seus 19 filhos. Tendo nova visitação do enviado do Bispado, tendo recomendado uma vestimenta roxa e verde, visitação em 1863, referida como propriedade de José Joaquim de Gouveia, louvado o seu administrador por estar decentemente ornamentada. Esta capela foi reformada em 1876 durante obras de beneficiação do solar para a atual estrutura, conforme data existente na frontaria da capela. Teve bênção de capela do Menino Jesus em 25 de nove de 1886, em tempos do padre Lucas José de Gouveia, presbítero. Foram autorizados os cultos na capela. Tinha varanda do coro, onde as donas da casa assistiam às cerimónias religiosas, tinha vitrais a cores, coisa rara na época, e uma sacristia anexa. Em data posterior passou o oratório para o solar em frente, nos tempos de Dona Delfina de Gouveia Tenreiro. Nota, estes apontamentos foram extraídos do livro da Câmara Eclesiástica, por gentileza do Padre João Pedro. Capela. Agora vamos passar a outra capela. Portanto, esta capela de São Francisco que acabámos de referir também é uma capela particular no Soito.
Vamos passar à Capela de São Gil, no Alcoce, também ela uma capela particular. Esta capela particular da família Corte Real, portanto a Capela de São Gil agora, começou por ser um oratório de São Gil, que existia em tempos do bacharel de Gil da Rocha Cardoso e Melo e assinalado nos livros da Câmara Eclesiástica, existentes na Igreja Matriz. Em 1864 foi requerido à sede de Viseu a sua elevação à categoria de capela e que foi aprovado, com o parecer do vigário da freguesia, informando que estava bem conservado e paramentado. Esta licença foi aprovada com limites aos atos religiosos. Esta capela interior foi desmantelada já em tempos de António Xavier Corte Real e o espaço transformado em adega com lagar de vinhos, pipas e tonéis. Os santos e o altar-mor foram entregues na Igreja Matriz, incluindo São Gil. Ali se fazia o engarrafamento dos vinhos das suas propriedades e de Augusto de Pina Rezende, inquiri pessoas do Alcoce, ninguém se lembra nem do oratório nem da capela, mas está mencionada nos livros da Câmara Eclesiástica. Passemos agora à Capela de Santo António, na Vila José. Também ela é uma capela particular. Como se vê, sendo terra de solares e terra de fidalgos, havia muitas capelas espalhadas pela aldeia. Portanto, agora vamos passar à Capela de Santo António, na Vila José. Em 1755, Pedro Fernandes da Costa e Azevia e a sua mulher Maria Velosa da Costa, moradores no Soito e em Vila José, mandaram construir uma capela de Santo António junto de suas casas. Teve uma licença de bênção de 22 de setembro de 1755. Nota, em paralelo a esta escritura, foi feita uma outra escritura notarial doando rendimentos de algumas terras, uma habilidade na época para não pagar impostos, como já referimos há pouco aqui num outro registro. Esta capela, estamos a falar da Capela de Santo António, da Vila José, esta capela teve visita do enviado do Bispo de Viseu em 1801, que recomendou uma vestimenta roxa e outra verde. Era proprietário José Madeira. Nova visitação em 1815, que recomendou consertar muito bem a casula branca. Era proprietária Albina Costa Velosa. Outra visitação em 1849, que recomendou levantar a fresta à altura do altar e por rede e vidraças precisava de casula nova e língolo novo. Esta capela tem assinalado vários atos de batismos e casamentos. Nota, em 1710, este casal já tinha mandado construir uma capela de São Pedro em Papísios. Ao que constava, em Vila José, está enterrada nesta capela uma jovem da família devido a amores contrariados por seus pais. Pedro Fernandes da Costa e Azevia era morgado de Papísios e Lobão. Viveu na Quinta da Toita, no Soito, desde o século XVII. Mandou construir o Solar da Fonte e a Capela de Santo António em Vila José para a residência da sua filha, que tinha acabado de casar com o tenente de Sua Majestade António da Silva Vieira e também cavaleiro professo da Ordem de Cristo. Maria Velosa Morgada do Soito, após a morte de seu marido, foi viver para junto de sua filha em Vila José. Passemos agora a uma outra capela, também na Vila José, que é a Capela de São Miguel. Também uma capela particular. Atenção, estas capelas eram particulares, mas faziam e disponibilizavam serviços religiosos públicos. Houve muitos batismos, houve muitos casamentos que foram realizados nestas estruturas religiosas. É preciso termos também essa noção. Passemos então à Capela de São Miguel, na Vila José. Esta capela deve ter sido mandada construir pelo bacharel Manuel Rodrigues Ferrão Castelo, branco, casado com Maria Rebelo de Jesus, junto de suas casas no final do século XVIII. O bacharel Manuel Rodrigues Ferrão Castelo Branco pertencia aos fidalgos de Torrozelo e de Castelões. Tinha vindo para Lobão por recomendação da Universidade de Coimbra a fim de estagiar com o mestre de bacharéis do Soito. Dada a hospitalidade da freguesia e o prestígio do meio forense que em Lobão se praticava, por cá ficou e constituiu família e onde lhe nasceram 11 filhos. Alguns de seus filhos foram dados como mortos, por ausência há mais de 10 anos sem darem notícias. Fugiram da aldeia para escapar às pestes que graçavam e dizimavam os seus habitantes. Após o desaparecimento desta família de Lobão, a Capela de São Miguel entrou na posse da família Rebelo e Antunes, seus herdeiros por afinidade. Esta capela teve uma visitação do enviado do Bispo de Viseu em 1862, o qual recomendava o concerto da casula, encaixar as sacras e precisava de um língulo. Esta capela particular era uma das maiores da freguesia, feita em boa cantaria e encontra-se na atualidade em ruínas. Está situada nas traseiras da Casa das Senhoras da Almassa, junto ao Laranjal, que foi de Egas Muniz.
Nota, a história e o nome do padroeiro desta capela eram totalmente desconhecidos da população local e assim sou quem a divulga pela primeira vez, depois de consultar os livros da Câmara Eclesiástica, por gentileza do padre João Pedro. Convém referir isto agora à parte, já não vem referido aqui no livro, mas por meu conhecimento, esta capela foi demolida para dar lugar à construção de uma habitação. De facto, é uma pena grande parte deste património não ter sido preservado até aos dias de hoje. Faz parte da nossa história como povo, da nossa história comum. É uma pena, mas pronto, as coisas estão feitas, não há nada a fazer. Fica aqui o alerta para que, de facto, no futuro, tudo o que tem a ver com o nosso património, tudo o que tem a ver com a nossa história e com o legado que os nossos antepassados nos deixaram, devemos ter mais alguns cuidados na sua preservação, e as entidades oficiais têm uma responsabilidade acrescida relativamente a isso. Temos ainda agora a Capela do Senhor dos Passos, na ermida da Senhora do Crasto. São aquelas capelinhas, não é? Esta é uma das capelinhas, que é a capelinha da Senhora dos Passos. Esta Capela do Senhor dos Passos e as duas capelas pequenas alusivas ao Calvário de Cristo foram mandadas construir pelo reverendo Francisco José de Gouveia em 1857. O seu projeto inicial era de 6 capelas, mas apenas foram construídas 3. Esta capela estava paramentada e era aberta ao culto pela família Gouveia todos os anos em dia das festas. Nota, a fechadura desta capela do Senhor dos Passos foi arrombada pelo serralheiro Álvaro Oliveira às ordens do Padre Ângelo nos anos de 1950 e dela tomou posse por meios ilícitos. As duas capelas pequenas foram oferecidas à confraria da Nossa Senhora do Crasto por Francisco José de Gouveia em 1941. Passemos agora à Capela de São José, em Várzea de Cavalos. 1730, Gregório Seabra e Silva e sua mulher Dona Antónia Ribeiro Pinto, no lugar de Várzea do Concelho de Terras de Besteiros, fizeram uma capela junto de suas casas da invocação do Senhor São José. Isto foi através de uma escritura de dote de 11 de abril de 1730 e informação de 7 de maio do mesmo ano. Nota, em paralelo a esta escritura foi feita uma outra escritura notarial de doação dos rendimentos de algumas propriedades, uma habilidade para não pagar impostos. Importa sempre referir, já na altura havia preocupação, de facto, relativamente à questão dos impostos e ao seu não pagamento. Esta capela teve visitação do enviado do Bispo de Viseu em 1813, que recomendou um lavatório em louça e uma faixa de papel pintado para o fundo da parede. A capela, nesta data, era propriedade do Dr. José de Seabra e Silva. A Capela do Senhor São José, que passa despercebida à maioria dos habitantes da freguesia, situava-se na casa da Viscondessa, que foi residência do capitão de ordenanças Gregório Seabra e Silva, de seu filho desembargador Lucas de Seabra e Silva e do seu neto Dr. José de Seabra e Silva, secretário do Marquês de Pombal. Este ilustre secretário de Estado de Marquês de Pombal cumpriu 30 anos de desterro neste solar, antes de seguir desterrado para a Ilha das Cobras, no Brasil, e depois Pedras Negras, em Angola. Esta capela foi despojada do seu conteúdo e transformada numa adega com lagar já no século XX. Ainda existe na frontaria uma grande cruz pintada a preto, embora descolorida pelo sol. Vamos agora à Capela de Nossa Senhora da Paz, em Várzea de Cavalos também. Esta capela, das mais antigas da freguesia, existe no solar da família Ribeiro Abranches. Tem inscrição na fachada da capela de 1643, que deve corresponder à sua inauguração. Esta capela mandou fazer Luís de Abranches Henriques em 1641, 1643, 1646. São datas confusas, mas será aqui, entre estas datas, entre 1641 e 1646, que ela foi mandada construir. Nestas datas, ali viviam Luís de Abranches Henriques, casado com Dona Luísa Gomes, vindos das casas de São Tomé de Travanca, e ali nasceu seu filho João de Abranches. Em 1964 deve ter beneficiado de obras com o alargamento do solar, obras essas assinaladas com a data inscrita na parte superior da capela. Em 1865 teve novamente obras que levaram o solar às atuais dimensões e dotado de um jardim para a rua principal. Estão assinalados vários atos de batismo e casamentos nesta capela. Teve visitação do enviado do Bispo
em 1801, com a recomendação de uma coroa de prata para a imagem da Nossa Senhora da Paz e vidros para as janelas. Teve novamente visitação em 1803, em tempos de Roque Ribeiro Abranches. Tive a oportunidade em 2007 de visitar esta capela, tendo por Cicerone Dona Agostinha Ribeiro Abranches, onde verifiquei que mantém a traça inicial, boa talha dourada, mas a precisar de restauro. Portanto, acaba aqui o périplo que fizemos sobre a história das capelas da aldeia. No próximo registro, nas próximas gravações, iremos falar dos oratórios de Lobão, das ermidas e romarias, das irmandades e confrarias de Lobão. Lobão, terra de padres. Que de facto foi uma terra de padres e nas próximas leituras vamos dar conta disso. Obrigado.